Chegamos à aula de número 3. Bem-vindo. Eu sou o professor André Garcia, sou diretor de escola, concursado da Prefeitura de São Paulo, sou formado em História pela Universidade de São Paulo e juntos nós vamos destrinchar um pouquinho a Prova Nacional Docente, que é uma possibilidade em que as redes de ensino estaduais, municipais, espalhadas por todo o Brasil, de utilizar essa nota como parâmetro para o acesso ao concurso público de cada uma das redes. Discutimos isso na primeira aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o método Pega-Varetas. Dá uma olhadinha aí. A ideia do método Pega-Varetas é uma estratégia de tempo para garantir os pontos mais acessíveis. Para garantir os pontos mais acessíveis. Ou seja, primeiro você vai garantir as questões mais fáceis, deixando as médias ao longo da prova, para depois as questões mais demoradas, dando um tempo grande para a prova discursiva, ok? Lembrando que você tem 5 horas e meia de prova e são 80 questões objetivas. Então, você precisa resolver rapidamente as questões que são fáceis, deixar um tempo mediano para as médias, e aí a última você vai deixar lá para o final e eu vou explicar por que as questões mais difíceis. Então são 80 questões objetivas, 30 de formação geral docente, a gente explicou na aula anterior sobre isso, e 50 específico da sua disciplina. E uma questão discursiva na formação geral docente, normalmente numa questão mais pedagógica. Então, a discurso exige planejamento, não deixe para os últimos minutos. Inclusive, até você, nesse método, você vai ter uma noção geral do que é a prova. Muitas das questões desenvolvidas na objetiva podem gerar e ajudar, pelo menos pegando as palavras-chave na prova discursiva, ok? Então, a PND não é só uma prova objetiva, isso é importante. Então, vamos lá. Qual que é essa ideia do pega-varetas, que é um jogo de tempo? Você começa pelas varetas que saem para derrubar as outras. Na prova, a lógica é parecida. Então, primeiro você vai reconhecer. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é, você tem 80 questões. Então, você vai começar da primeira questão, vai ler a questão. Se você perceber que a questão é simples de resolver, já resolva a questão. Ao resolver a questão, você já marca essa questão aí. Então, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos assim, ok? Então, você foi lá e resolveu a questão. Você vai na próxima questão, questão de número 2. Você lê a questão, poxa, essa questão é fácil de identificar. Muito bem, já marca a alternativa certa e já elimina essa questão. E não volta nela, tá bom? Não volte na questão que você já fez. Aí você vai para a questão 3. Questão 3, você lê a primeira alternativa, lê a segunda, lê a terceira, ficou entre 3, não entendeu muito bem, ficou na dúvida, não fica nela, já passa para 4. E deixa em aberto essa questão, já marca que você leu. Na 4, você observa, lê, essa aqui eu já sei, a alternativa A, já marca. E assim você vai lendo até a 80. Pela experiência, você nessa primeira leitura, você vai ler da primeira questão a 80, a questão 80, numa tacada só, resolvendo já as fáceis que você conhece, tentando resolver a média. Não conseguiu nem média nem difícil, marca com uma bolinha para que você retome e faça uma nova leitura. Então, você vai fazer uma primeira leitura. Nessa primeira leitura, você já vai ter um mapeamento daquilo que é a prova, de como está a prova, de quais são questões nesse sentido. Então, olha só. A partir daí, a gente vai compreender que em torno de 20% das questões são questões fáceis.
E nessa primeira leitura, você precisa estar mais ou menos resolvendo esses 20%. Vai durar mais ou menos o quê? Em torno de 1 hora. 40 minutos a 1 hora. Para você resolver essas 20% de questões. Vale lembrar que se você tem 80 questões, ok? São 5 alternativas. Você vai ter aqui, ó. Você vai ter 16. Olha só. Letra. Vou colocar aqui embaixo, ó. A, B, C, D e E. Então você vai ter 16 de cada alternativa. Ok? 16. Então, o que normalmente eu sempre fiz? Questão 1. Alternativa certa é A. Já marquei. Eu tenho certeza. Eu venho aqui, ó, faço a mesma coisa. A, B, C, D, E. E aí eu vou marcando aqui, ó. A. A2 é a B? É a C? Marquei aqui e vou marcando. Porque no final da prova, isso aqui precisa estar equânime, chegando a 16 cada uma. Por que você vai entender isso é importante? Porque quando você entende que você precisa ter 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, quando você chegar numa questão difícil, que você não sabe realmente, o que você vai fazer? Então vamos lá, questão difícil, questão 35. Alternativa A, B, C, D, E. Então você não sabe essa questão, ok? Resta uma situação, você vai chutar. Você não vai deixar em branco. Você tem que chutar, tem que marcar uma alternativa. Mas você vai fazer isso no final da prova. Porque no final da prova, pelo menos, acredito eu, que entre 85 a 95% da prova, você já fez. E você vai deixar, vamos lá, entre 10 a 5% da prova para chute. O que é o chute? Você não sabe. Você vai lá aleatoriamente escolher. Mas com essa organização, sabendo que você tem 16A, 16B, 16C, 16D e 16 da letra E, da alternativa E, na hora que você for responder, por exemplo, a questão 35, primeira coisa que você vai fazer, você vai ler a A, você fala, poxa, essa A é impossível de ser. Você já elimina a A. Antes você tinha aqui uma probabilidade de 20% de acertar no chute, que você tinha 5 alternativas. Agora você já aumenta a sua chance para 25%. Você aumentou. E aí, o que você vai fazer? Se você mais ou menos observou que você tem menos D e você tá lá, vamos supor que a C também não é. Você tá entre a B, D e E, você vai falar, poxa, tem menos D, eu vou chutar na D. Você pode acertar? Não, é um chute, continua sendo um chute. Mas é um chute que eu chamo de chute consciente, em que você vai aumentando a probabilidade, diminuindo alternativas, e aí você vai na alternativa que você menos marcou ao longo da prova. Você tem uma probabilidade maior de acerto. Isso não significa que você vai acertar, mas que você tem uma probabilidade maior de acerto. Então você vai reconhecer a prova numa leitura inicial, você vai responder as fáceis. Você volta, faz uma nova leitura depois de 1 hora mais ou menos, né, para responder 20%. Você vai tentar responder as outras e aí você vai já com mais tempo para cada questão, porque as fáceis você responde de bate pronto, que são mais fáceis. E aí você vai
ter um pouco mais de tempo para as outras questões. Sempre fazendo esse movimento de você eliminando questões que você acha que é impossível de ser, porque você vai aumentando a probabilidade. Quando você chegar no final da prova, você vai lá ter entre 10 e 5% de questões que você de fato não sabe, digamos assim, estou jogando alto, você vai observar a quantidade de alternativas de cada letra, cada alternativa, e você vai eliminando. Não sabe mesmo, você tenta, tem menos D, eu vou no D, tem menos letra E, eu vou na letra E, e assim por diante. Então você resolve primeiro as questões acessíveis, porque essas questões acessíveis, grande maioria vai acertar. Tem um detalhe, na primeira hora da prova, hora e meia, até 2 horas, a sua mente está a todo vapor. A todo vapor. Então, você tem uma probabilidade menor de errar as fáceis. Porque se você deixar, vamos supor, eu vou começar num tema que eu sei mais. E aí você chega nesse tema que você sabe mais, e aí você diz, puxa vida, não estou conseguindo responder essas questões. Se é um tema que eu sei mais, imagine o tema que eu sei menos. E muitas vezes isso já altera o seu psicológico. Então começa da número 1 e vai até 80. Responde as fáceis, que todo mundo vai acertar, a grande maioria vai acertar, então você não pode deixar de acertar. E você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais, digamos, paciência e mais cabeça fresca para responder. Já no final da prova, você já está lé com cré, muitas vezes dependendo da prova. E aí você vai guardar um tempo maior para a prova dissertativa, certo? Então, quando você voltar, se você já marcou, vamos lá, questão 1, eu já fiz, certo? Já coloquei lá a alternativa A. Não lê de novo a questão 1. Já fez. Pronto, deixou. Vai para a próxima. Porque a gente começa a se confundir, e já aconteceu comigo lá no início, de eu responder a questão 1, estava certa a primeira parte, na primeira vez que eu coloquei, aí falei, deixa eu dar uma olhadinha de novo, me confundi, coloquei outra, e aí eu acabei errando, né? Então, de forma geral, tenta colocar aí 65 minutos da forma geral, 190 minutos para a específica e a discursiva 45 minutos. E 30 minutos para você revisar o cartão, porque isso aqui pega na hora de você passar para o cartão oficial. Quantas vezes eu já passei questão errada? E aí não tem jeito, eu podia apagar, é uma vez só. Regra de ouro, não sacrifique 3 questões fáceis por uma questão difícil. Questão fácil, a grande maioria vai acertar, então você não pode errar. Ao chegar à metade do tempo, você deve avançar bem, ter avançado bem na prova nesse sistema. Teste essa divisão em provas anteriores e corrija o plano, certo? Então, é muito importante você pegar a prova anterior de 25, nós estamos no ano de 26, se você já estiver vendo no ano de 27 essa prova, pega as 2 outras, pega um dia na sua casa, se fecha no seu quarto e simule como se estivesse numa prova. Porque aí você vai. É como se fosse um treino para um jogo. Você vai saber mais ou menos quando você começa a cansar, quando que você começa a embaralhar o pensamento, e aí você vai treinando e na hora da prova você consegue se organizar nesse sentido. Então, a primeira rodada, passa um pente fino, volte às marcadas, ou seja, que você ainda não corrigiu, não fez, e fecha a prova com redija e revise a discursiva, confira a resposta e preencha o cartão. Então, para finalizar, um checklist da prova nacional docente, leia o comando, identifique o que a questão pede, depois a gente vai corrigir toda a prova de 25. Marque as questões para o retorno, não confie apenas na memória, então vai marcando com uma bolinha. E nesse primeiro pente fino já vai eliminando as alternativas que são absurdas. Reserve o tempo real para a prova discursiva, que é importante. Confira se nenhuma resposta ficou sem marcação.
revise o cartão resposta com calma, sem trocar por impulso. Não troque. Marcou, é isso e bola para frente, tá bom? A técnica pega varetas organiza o tempo. Quem garante o resultado é o estudo, o treino cronometrado, tá? Então faça isso na sua casa. O chute consciente é uma forma de você aumentar a probabilidade de você acertar no chute. Pode ser que acerte, pode ser que erre, depende de como você organizou e fez a sua prova. Treina aí, pega a prova anterior. Se você puder imprimir, imprime a prova anterior, senta aí numa mesa, conversa com a família, ó, não me interrompa durante 5 horas e meia, faça a dissertação e vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai pegando outras provas de outros concursos com 80 questões, e assim você vai buscando a lógica de como é feito o concurso. Muitas vezes você não conhece muito bem a questão, mas por eliminação das alternativas você consegue acertar a questão, tá bom? Fico aguardando você na próxima aula ainda sobre a prova nacional. A gente vai falar um pouquinho sobre o edital para que a gente conheça mais sobre qual é o peso de cada disciplina, de cada tema, para ajudar vocês aí a passarem no concurso público tão desejado de professor. Precisamos de professores, mais professores, tá bom? Aguardo vocês.